A halitose ou simplesmente mau hálito é um problema que atinge 30% dos brasileiros. Isso significa mais de 50 milhões de pessoas. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de uma doença, é um sintoma de que alguma coisa não está bem no nosso organismo. Pode ter várias causas: falta de higiene correta, jejum prolongado, até mesmo ser resultado de um diabetes mal compensado. Porém, o problema pode ser revertido e até mesmo evitado. Comigo aqui no estúdio está o odontólogo Marco Moura, diretor da Associação Brasileira de Halitose. É uma coisa extraordinária e tão importante, né, que existe uma associação que cuida especificamente disso, né? A Associação Brasileira de Halitose já tem 18 anos. E é alarmante esse dado, né, dessa pesquisa de que 30% dos pacientes dos brasileiros têm esse problema de mau hálito. E o mais importante é saber que a halitose ela não é uma doença. Ela deve ser alertada para um amigo ou um companheiro, alguém da família, porque ele pode ser um sinal de uma doença até mais grave, um carcinoma. A halitose ela tem mais de 60 causas. Dentre as causas, 90% estão localizadas na boca. E o profissional cirurgião dentista deve ser o principal e o primeiro profissional de escolha para diagnosticar e ver que tipo de tratamento. Em casos mais graves, como pode ser de um carcinoma, uma diabetes, ser encaminhado para um médico para ver realmente qual seria essa outra causa secundária. É interessante que vai se fazendo por partes, né? Primeiro o dentista, né? Isso, 90% dos casos na boca. A gente poderia relatar que um dos principais fatores que acontece na boca seria uma alteração do padrão salivar. É muito comum hoje em dia a pessoa não saber nem como é a sua saliva, quanto ela produz de saliva. Existe um exame feito nos consultórios dos dentistas chamado de cialometria. É um exame indolor, barato, onde o profissional vai saber a quantidade e como é aquela saliva. Se ela é uma saliva mais viscosa, prejudicando o mau hálito. Então, precisa avaliar a qualidade da saliva, e como que é funciona um dos fatores. A saliva? A saliva, ela funciona como detergente bucal. Se eu sair de manhã de casa, após o meu café da manhã, e fiz uma higienização correta, durante o dia, eu falando, eu exercitando o macete, eu vou promover uma salivação na minha boca que vai lavando a boca, eliminando as bactérias que se acumulam. Porque bactérias sempre a gente vai ter na boca. A gente não pode deixar um meio propício para aparecer o mau hálito ou até outros problemas de cárie e de gengiva. Então, essa saliva é muito importante. A prevenção, hoje em dia, odontológica, além do check-up, que deve ser feito de 6 em 6 meses, devemos avaliar a salivação para saber se não temos algum problema que iria prejudicar futuramente. A higienização é importante, mas também cuidar dos dentes, né? O acúmulo de resíduos já é o início de uma cárie, né? Isso. Tem uma pesquisa hoje em dia que, a nível nacional, 57% dos brasileiros, eles não usam o fio dental. Então, a gente sabe que, hoje em dia, uma correta higiene bucal ela tem que ser feita com escovação, fio dental e limpadores de língua, sempre após as refeições e, principalmente, antes de dormir, para evitar problemas de cárie, principalmente, e também gengivas, periodontite. Às vezes as pessoas estão tão interessadas e estão querendo saber sobre a parte de estética, colocando facetas, colocando laminados de cerâmica e até implantes, mas não se preocupando com essa parte de higienização correta. Vai fazer todos esses tratamentos estéticos e futuramente podem ter problemas. O avanço, por exemplo, quando diagnosticado, que não é nenhum problema para o dentista. A salivação está perfeita, a higienização perfeita, mas continua a halitose. Vamos avaliar se não é algum problema hepático, problema renal, mas o próprio dentista qualificado no tratamento, ele já vai dar orientações para ver se esses casos são realmente compatíveis com aquele paciente ou não. A maioria dos casos, 90%, está localizado na boca e o próprio dentista consegue resolver. O senhor falou de câncer, esôfago, garganta, esses carcinomas instalados, eles exalam esse odor? Eles exalam esse odor via pulmonar.
É uma halitose que ela não está classificada só na boca, ela sai pela respiração via pulmonar através do nariz. Então, existe um exame organoléptico que os dentistas fazem nos consultórios, que é observar, através de um aparelho medidor, os gases de enxofre, se esses gases, quando saem da boca, têm uma alteração, ou quando saem do nariz, tem outro tipo de alteração. Aí você já consegue diagnosticar, sabendo se vem a nível sistêmico e não bucal. Essa situação que o senhor falou também da alimentação, jornadas interstício longo da alimentação, causa esse tipo de Causa o mau hálito, dietas muito restritivas, dietas proteicas. O que acontece? Se ficarmos mais de 3 a 4 horas sem nos alimentarmos, o nosso organismo vai queimar gordura. Essa queima da gordura há a liberação de compostos orgânicos mal cheirosos, que entram na corrente sanguínea e também via pulmonar, através da respiração pelo nariz, são exalados. Outro caso de uma halitose sistêmica é a prisão de ventre. A prisão de ventre, as fezes acumuladas no intestino por mais de 5 a 6 dias, também entram compostos mal cheirosos na corrente sanguínea e saem pela respiração. Mas o engraçado é que tudo está relacionado, às vezes, até com medidas preventivas de ingerir mais água e se alimentar de 3 a 4 horas sempre. Imagine se você tem prisão de ventre, por quê? Porque você não está bebendo água, o seu organismo está seco. Então, se você começar a ingerir mais água, o bolo alimentar, você vai produzir mais saliva, o bolo alimentar ele vai úmido para o organismo e, consequentemente, não vai travar na região do intestino, você vai conseguir. Convém salientar que o homem ele pode ir até 2 vezes no banheiro por dia, e a mulher, se for um dia sim, um dia não, está normal. Mas sempre lembrando que a prisão de ventre, não adianta você só comer fibras, aqueles iogurtes que prometem, né, a liberação da prisão de ventre. Precisa ter uma boa salivação para poder estimular mais a formação do bolo alimentar úmido. E o senhor falou de outra situação, que é a diabetes, né? A diabetes, a própria diabetes em si, ela dá aquele hálito rançoso, um hálito adocicado. E isso também ela precisa ser controlada. Se ela está controlada, a pessoa tem uma boa higienização bucal e uma boa salivação, também não vai ter problema do hálito. A compensação da presença de açúcar no sangue, diagnosticada num exame simples dentro de casa, ou até na farmácia ou no médico, né, pode dizer exatamente se aquilo ali está provocando aquela halitose. Com certeza. E a gente cria como hábito hoje em dia, o próprio dentista, pedir um hemograma, pedir uma avaliação de uma dosagem sérica de vitamina D. A vitamina D a gente tem rica aqui em Alagoas, né? Apesar de as pessoas já saem de casa colocando protetores, né, para evitar câncer. Realmente isso é necessário fazer, mas é necessário também a pessoa tomar pelo menos 3 vezes por dia de vitamina D, um hormônio natural, gratuito que a gente tem, que é a exposição ao sol. 40% do corpo, 3 vezes ao dia, né, tomando o sol, nos horários de 7 a 10 da manhã ou depois das 16 horas, 15 minutinhos é necessário, e você vai prevenir a insuficiência dessa vitamina D, que influi também na salivação e na descamação da boca. Outra situação são problemas estomacais, né? Muito raro. Né? Apenas 1% do caso criou-se um mito muito grande, que a Associação Brasileira de Halitose vem quebrando isso há muito tempo. Apenas 1% dos casos são problemas estomacais. Problemas muito sérios, como o divertículo de Zenker, que seria uma bolsa anormal que entraria o alimento e daria esse problema de mau hálito, mas são casos muito raros. Conversamos com Marco Moura, odontólogo e diretor da Associação Brasileira de Halitose. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Eu só queria complementar que, pela primeira vez, Maceió vai receber, no período de 22 de setembro a 25 de outubro, a primeira campanha a nível nacional de combate ao mau hálito. Qualquer informação, através do site abha.org.br. Muito obrigado. Obrigado. Volta e meia surge uma nova rede social no mundo. Umas ganham força e outras não. Mas tem uma que está na moda, principalmente entre os jovens.
é o Snapchat. A reportagem de Fabrício Cambuim vai explicar como funciona esse aplicativo. Nada de Facebook, Twitter ou Instagram. A febre do momento entre os jovens é o Snapchat, uma rede social de mensagens instantâneas que pode ser usada para enviar fotos ou vídeos. Em todo o mundo já são cerca de 150 milhões de usuários. Segundo eles, o grande diferencial do Snapchat é que o conteúdo postado na rede só dura 24 horas. Depois desse tempo, ele é deletado automaticamente pelo próprio aplicativo. Para este professor especialista em redes sociais, é justamente essa autodestruição de conteúdo o que torna o Snapchat viciante. É o grande pulo do gato, né, do Snapchat, que ele torna você uma pessoa viciada, que se eu não estiver conectado no Snapchat 24 horas, eu vou perder tudo aquilo que foi postado, né, pela pessoa que eu sigo. Bruno é blogueiro de futebol e começou fazendo suas publicações apenas no Instagram e chegou a ter 52 mil seguidores. Mas há 6 meses ele também aderiu ao Snapchat. Por lá ele publica vídeos sobre o futebol europeu em um tom mais leve, com a linguagem mais informal. Se eu for abordar o Snap com um tom mais sério, ninguém assiste, porque a sequência de snaps vai formando a história e a história faz com que precisa ser legal para continuar assistindo. Faço a brincadeira com a edição também. Dá para colocar uma música de fundo, de repente você coloca uma música de fundo e faz uma chamada de atenção. Hoje é praticamente impossível encontrar um jovem que não use o Snapchat. Todos esses 4 estudantes, mesmo estando no último ano do ensino médio e prestes a fazer vestibular e Enem, não deixam de usar o aplicativo. Para a Tâmara e o Caio, o Snapchat, além de ser mais informal do que outras redes sociais, ajuda a aproximar mais de amigos e artistas. Se a gente gosta de um blogueiro, de um cantor, a gente pode ver a vida pessoal e corrida deles sem roteiro, porque é realmente a vida dele que eles botam no Snap. Não é tipo Instagram. Instagram que você a gente não pode ver qualquer hora. Instagram você tem o acesso da foto no horário que você quer e você posta a melhor foto. No Snap não, é coisa mais sem filtro. Em período de provas e tal, geralmente eu, por exemplo, eu apago os aplicativos, aí passo o período e baixo de novo, porque, querendo ou não, é uma distração. Pauta Especial fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã e às 7 da noite tem reprise. Até lá.